Ora, bom dia, meus amigos. Bom, eu devia jogar um Totoloto porque o André Ventura vai se candidatar a Presidente da República, como eu ontem antevi. Não é que eu falo com ele, mas percebi logo que, enfim, a conjugação cosmológica em termos geopolíticos e de política nacional assim o determinava. A extrema-direita e a direita securitária está com um enorme fulgor a nível mundial, porque o outro lado é só doentes mentais assassinos, como a gente sabe. Não é o do outro lado da esquerda, é o outro lado dos filhos bastardos do comunismo, que são o piorio que a gente já viu até hoje, porque são como aquele senhor besta que em Charlotte esfaqueou a rapariga pelas costas, obviamente, deu-lhe uma facada no pescoço, mas pelas costas, e matou-a, né? E a rapariga completamente petrificada. Fiquei surpreendido como é que ninguém, enfim, lhe fez nada. E estavam várias pessoas ali e viram, mas pronto, os corajosos de hoje, não é? Os homens que são produzidos pela sociedade de hoje progressista são, como dizia o Nietzsche, a verdade é um conceito dos fracos, não é? São os moralistas da moral e bons costumes, mas depois são as pessoas mais fracas e mais medrosas e mais merdas que eu já vi na minha vida inteira. Por isso, eu sou muito duro com a extrema-direita, como toda a gente sabe, mas prefiro 50 milhões de vezes os trampos desta vida do que o outro lado. 50 milhões de vezes. Não sou facho, como sabem, sou muito duro com os fachos, sou muito duro com a extrema-direita, sou duro com a direita conservadora, cada vez os vejo um bocadinho mais, porque não sou religioso. O general Ramalhianos é religioso, o professor Freitas de Mal, obviamente, era religioso, e obviamente o professor Cavaco Silva também é uma pessoa muito religiosa, ou seja, o Ronald Reagan muito religioso, Margaret Thatcher religiosa. As minhas referências intelectuais em termos políticos, na direita, são todos religiosos. Eu não sou. Sou muito mais moderado por não ser religioso. Porque a extrema-direita sempre teve a mania, e a direita securitária, e a direita conservadora, da religião, da autoridade do Estado, do registro militar. Por isso é que gostam tanto das monarquias absolutas ou não, por isso é que gostam tanto dos militares, por isso é que gostam tanto das igrejas, sejam elas evangélicas, católicas ou outras. Ou seja, é assim que funciona a coisa. Eles são, a extrema-direita, a direita secretária e a direita conservadora, a religião é o que os une, é, digamos, o ponto de Arquimedes que perpassa os edifícios conceptuais de cada um. Ou de cada uma das direitas. Na esquerda é a famosa liberdade, igualdade e fraternidade, e agora são os direitos das vítimas da história, as bandas lésbicas, os TTSPs, os piercings na rata, os Black Lives Matter desta vida, os movimentos Medusa, que a gente já sabe, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que estão a sabotar por completo o Ocidente, e como eu vos vou dizer daqui uma semaninha, grosso modo, faço a minha malinha de cartão como como é que ela se chamava, aquela que foi para a França, Larley, que era, né? Já não me lembro como é que ela se chamava. E por acaso acho que era da Amadora. E faço a minha meia cartão e vou à minha vida, e os senhores ficam bem uns para os outros, pode ser assim. E pronto, vamos para a matéria, que eu não tenho paciência nenhuma para esta merda. Linda de Sousa, agora é que me lembrei do nome dela. Linda de Sousa, que parece que era da Amadora. Pronto, foi com assim meia de cartão, literalmente, para a França. O Dr. David, com muita simpatia, que é um espetáculo, sei que eu estou aqui, ainda tenho pessoas impecáveis nas redes sociais, como é o caso do Dr. David, dos seus engenheiros, ao seu engenheiro Avelino. Vou dizer aqui ao amigo César Campos, que o seu engenheiro Avelino pediu, o que o amigo César Campos me enviou. Oh, amigo César, o engenheiro Avelino ficou tão impressionado com a sua súmula geopolítica que pediu a coisa. E o Dr. David, com muita simpatia, como sempre, um grande abraço para si, Dr. David, muito obrigado. Para o próximo vídeo atualizado, paideia, segundo parágrafo, ficamos em Filosofia, página 12 do livro 16 no PDF, Tratado Lógico-Filosófico 7, página 17, 27 do PDF, ficamos na Concatenação Lógica, Introdução 51 no PDF, iniciado segundo parágrafo, Crítica da Razão Pura, prefere-se da tradução portuguesa 11 no PDF, iniciado terceiro parágrafo, Discurso da Metafísica, por começar. Discurso do Sr. Conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, a partir de 19:20. Ou seja, nós estamos a ler o Tratado Lógico-Filosófico,
A crítica da razão pura do Wittgenstein, claro. A crítica da razão pura do Kant. Eu ontem à procura dos livros lá em casa, a minha mãe encontrou, tenho aqui as fotografias, a minha mãe encontrou o Discurso da Metafísica do Leibniz, Textos Filosóficos e dos seus 70, encontrou o Immanuel Kant, a Crítica da Razão Pura e dos Textos Filosóficos e dos seus 70, e a Metafísica dos Costumes, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, parte 2, Princípios Metafísicos da Doutrina da Verdade, Textos Filosóficos, edições 70, também. Vou mandar agora para o Dr. David. Dr. David, vou enviar aqui os livros que a minha mãe me enviou, para lhe fazer pirraça, que eu tenho os livros todos. Vejam bem como é que não é a minha biblioteca lá na Amadora. Parece a casa do seu Conselheiro e Brito. Vejam bem, eu tenho os livros todos, quer dizer, não os tenho todos, né? Mas já perceberam, né? Tenho quase tudo, né? E vejam bem, tenho muitas saudades de... Aliás, quando eu estive lá na Amadora, como os senhores viram, há um vídeo que eu faço a falar dos livros todos e a mostrar os livros todos no vídeo. São os meus filhos, não é? Tirando os vídeos que eu faço por aí pelo mundo, não é? Engenharia, não estou a brincar. Enfim, mas parece que isto é uma besta, né? Somos todos umas bestas, como somos todos umas bestas. Os assassinos, que são os excelentes clínicos, ao que parece, é que ficam com os seus respectivos pares, ok? Estão bem uns com os outros. As vítimas da história, com os modernos clínicos, com os modernos filósofos, não, esses aí ainda são filmosíados, mas, e clínicos, quer dizer, é só uma específica área que faz disto, não é? Quer dizer, a psicanálise está muito longe disso, não é? Mas enfim, a clínica, que hoje em dia está dominada por este pessoal, e o direito menos, a psicanálise muito menos, mas sim há áreas do saber que estão dominados por este pessoal, pelas vítimas da história. Por isso é que o filho da puta, peço desculpa, não se pode dizer as neiras, que matou a coitada da rapariga ucraniana que tinha ido a fugir da guerra para os Estados Unidos, foi morta por um americano que já tinha 14 condenações no pelo. É um criminoso profissional. Esses assassinos são assim, são criminosos profissionais. Uns andam nas redes sociais a dar facadas no pescoço das pessoas por trás e arrebentam-lhes a vida toda. Outros vão lá para o comboio desta vida, ou metro desta vida, e põem-se atrás das raparigas. Ela sentou-se à frente dele, infelizmente, e pumba, um minuto depois dela sentar à frente dele, pumba, facada nas costas. No pescoço, mas foi pelas costas. Pronto, é exatamente o mesmo registro, estes assassinos. Estão a ver? Os senhores se põem à frente deles, por alguma razão que seja, eles fazem o que fazem sempre, que é... mas são pessoas muito equilibradas, não é? Estão à procura da verdade filosófica, e como dizia Nietzsche, a verdade é um conceito dos fracos. Estão à procura da filha da puta da mãe deles. É isso que eles estão à procura. Mas peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Ora, vamos aqui para o discurso da metafísica, porque eu mal me começo a lembrar do mundo em que vivemos. Eu sinceramente não sei mesmo o que é que estou aqui a fazer. Não estou nada contra o mundo em que vivemos, não estou nada contra o mundo em que vivemos, é o que é, mas realmente é interessante que estas pessoas muitas vezes andam por aí a cometer assassinatos de várias ordens sem punição. Isso é que me deixa a dormir pouco. Discurso de metafísica e outros textos. Gottfried Wilhelm Leibniz, apresentação e notas de Teresa Moura Lacerda, Martins Fontes. Podemos dizer que ou seja, isto é o discurso da metafísica do Leibniz, quando o David me enviou. Estou a fazer o vídeo no telefone velho, de propósito, para ter acesso a estas coisas, que tenho tudo no meu WhatsApp, no telefone velho, só tenho o WhatsApp para os maluquinhos, que nunca ligaram. Porque é que será? Podemos dizer que os três textos aqui reunidos são fundamentais para a compreensão da filosofia de Leibniz. São textos de síntese e estão inseridos em uma unidade de pensamento como textos que procuram responder à questão essencial da metafísica leibniziana. Amigo Alexandre, você que é religioso, para os filósofos a questão religiosa chama-se metafísica. Desde o tempo de Aristóteles. Aristóteles começou com isto, como sempre, não é? Como sempre, não é? Começou com tudo, não é?
E se quer pensar de forma absolutamente blindada do ponto de vista lógico ou formal as questões metafísicas, não há melhor autor para estudar que o Sr. Leibniz, caro amigo Alexandre. Não é incompatível do todo com o pensamento religioso, ele era muito crente, mas era um crente, era um crente divino. Ele diz, aqui o discurso da metafísica, a monadologia, as mónadas do Leibniz, são os modernos quantas da física quântica do Planck. Vejam bem, um homem do século XVII, 300 anos antes da física quântica, já lá estava a monadologia do Leibniz. Discurso da metafísica, monadologia e os princípios da natureza e da graça, não é? No sentido teológico do termo, sintetizam as grandes teses da metafísica de Leibniz. E nesse sentido são textos privilegiados para quem se quer introduzir ao pensamento deste autor. O título é Discurso da Metafísica e outros textos. Tem lá em casa, como tive agora a dizer. A apresentação Tessa Moura Lacerda, Martins Fontes, São Paulo, 2004. Os brasileiros publicam muita coisa. A primeira edição foi em francês, dos originais, e porque os clássicos era grego, latim, depois começou, na Idade Média ainda era muito latim, depois começou a fazer a derivação para o alemão e para o francês, e depois mais tarde, obviamente, cada língua. Mas as línguas cultas era muito tempo o latim e depois o francês. Ora, vamos... Não é muito grande, é coisinha pequenina, não é essas 180 páginas de crítica à razão pura, não é? Temos a apresentação, a cronologia, o discurso da metafísica, os princípios da filosofia, a hominologia e os princípios da natureza e da graça da razão. Porque aqui a graça, no sentido, a sua graça, não é? Your grace, o que é muito o registro da teoria teológica em relação aos clérigos, mas também a falarem com os monarcas, a falarem com os aristocratas de topo. Há muito esta etimologia, Your Grace, não é? Vem daí, claro, isto é o homem do século XVII para XVIII, como é evidente, não é? Mas ele funda esta linguagem teológica na razão, tal como o Kant. São muito parecidos o Kant e o Leibniz, muito parecido. Em fevereiro de 1686, Leibniz escreveu uma carta ao Landgrave Ernest de Hesse-Rheinfels, em que fez pela primeira vez referência ao texto. Eu gosto tanto do Leibniz, que posteriormente ficaria conhecido como Discurso da Metafísica. O tio do Paulo Nato era especialista em Leibniz. Adelino Cardoso, se não me falha a memória. Os senhores que me acompanham há 5 anos, vejam bem o que tem sido a minha vida. É só estudo, é só livros. Está bem, calhou ir para o lado clínico e para o lado jurídico, sim, mas é só livros. Mas sou uma besta, não é? Estão a ver porque é que eu tenho muitas dificuldades em não aplicar. Não tenho dificuldades, não vou ter nenhumas dificuldades, como é evidente, completamente garantido. Mas estão a ver porque é que o lado das tropas especiais tem que sair, porque como é que é possível, não é? Uma pessoa que se dedica a vida ao conhecimento, mas é que é mesmo toda a vida, não é? E esta gente foi toda a minha vida, não é? Mas eu é que sou uma besta. O Peterson é que é uma besta. O Charlie Kirk é que é uma besta. Estão a ver? Estas pessoas que dedicam a vida ao conhecimento, está bem, temos as nossas ideias, está bem, papamos umas gajas, está bem. Não, temos que ter o orelho informado, temos que ter o piso na rata para sermos pessoas decentes nos dias de hoje, ou temos que ser como o outro filho da égua, enfim, mais bronzeados para sermos pessoas decentes. Só para saber. Vocês estão a ver, minha linha de cartão, Linda de Sousa, os senhores estão bem uns para os outros, mas, enfim, pacto Ribbentrop-Molotov, eu deixo os filhos bastardos do comunismo andarem na vida deles, mas o Molotov, como o pessoal gosta muito de cocktails, sou capaz de levar com um cocktail Molotov um dia destes. Não é por mim, que eu sou uma pessoa muito
Metafísica. Oh, eu sou uma pessoa tão boazinha. Segundo o filósofo, estando em um lugar no qual durante alguns dias não tinha nada para fazer, o Leibniz a dizer isto, não tinha nada para fazer, fiz um pequeno discurso da metafísica, a maior obra quase da humanidade da metafísica. O Leibniz disse, não tinha nada para fazer, fiz esta coisinha. Epá, estes tipos são uma figura. Está a ver aqui o ego do engenheiro Zé Luís, está a ver aqui o ego das portas, ou seja, vejam bem, o Leibniz, um dos maiores génios da humanidade, diz que, descontraídamente, não tinha nada para fazer, como tal, fiz este pequeno discurso da metafísica, estava aborrecido aqui com as ganas. Uma leitura prematura dessas palavras, aliada ao facto de este texto não ter sido publicado em vida pelo filósofo, poderia levar à falsa suposição de que Leibniz não atribuía muita importância a este pequeno discurso, escrito talvez por falta do que fazer. Na verdade, Leibniz, então bibliotecário em Hannover, como o Quasimodo, o Conde de Notre-Dame, também era bibliotecário, e conselheiro de justiça, também era um dos filósofos, se referia provavelmente ao pouco tempo que lhe restava devido às suas tarefas exigidas pelas suas funções oficiais. Além disso, embora não se possa dizer se, ao escrever o discurso, Leibniz tinha a intenção de atingir um grande público, o filósofo submeteu o texto, ou pelo menos o sumário dele, ao crivo d'Arnaud, então um teólogo conhecido e representante ilustre do pensamento em França. Aliás, a referida carta é justamente um pedido ao Landgrave porque sirva de intermediário entre o autor e Arnaud. Ficamos por aqui, vamos para a minha tese de doutoramento em Direito, porque o Narciso tem sempre falado dele próprio, como é evidente. Eu tenho muita necessidade de vos impressionar, como sabem, os senhores são pessoas que eu estou muito sensibilizado com a vossa estatura intelectual e só enfio a carapuça quem quer, ok? Porque chega a um ponto que eu também já começo a ficar um bocado surpreendido com as pessoas, não é? Que percebem para quem é que são as bocas, pá, por amor de Deus, não é? E então, eu, como tenho que vos impressionar, claro, porque a minha vida, como sabe, foi rodeada por esta gente, e então eu tenho muita necessidade de impressionar as pessoas das redes sociais, que entre assassinos puros em relação à minha pessoa e outros, e doentes mentais puros e analfabetos puros, realmente é pessoal com uma classe. As redes sociais, eu preciso mesmo de impressionar com a minha tese de doutoramento em Direito, ou orgulho inflamado para os senhores é exatamente a mesma coisa, como tal. Enfim, as portas, como diz o Nelson Williams, não se deve ter medo da riqueza, não se deve ter medo de assumir os factos. Se o homem é rico, mostra que tem dinheiro, qual é que é o problema? Eu sou erudito, mostro que sou erudito, qual é que é o problema? Chama-se factual. Não. Este pessoal que, enfim, não é? Nunca chega lá nenhum na vida, enfim, são a tal inveja mórbida, porque o português sempre foi muito complexado, não é? Não é só o português, é o povo. Porque o povo nunca chega lá nenhum, estão a ver? Bom, para concluir a questão do professor Figueiredo Dias, afastou-se do professor Echec na questão isto é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, é a versão em português. O professor Figueiredo Dias, eu tinha-vos dito que o Echec tinha aquela teoria da dupla valoração, do dolo e da negligência, e o professor Figueiredo Dias diz, eu digo, e depois cito o professor Figueiredo Dias, vem Figueiredo Dias procurar encontrar uma nova compreensão da relação entre dolo e negligência e culpa, um específico critério de autonomia material do conceito de culpa. Afasta-se da construção possibilitada pela teoria da dupla valoração do professor Echec, que, como sabem, fundou o Instituto Max Planck do Direito Penal e Criminologia, que eu também pertenço, e o professor Costa Pinto,
e os penalistas todos, o professor Pinto Albuquerque, o próprio professor Figueiredo Dias, vai lá tudo à meca do direito penal, porque esta foi sempre a minha vida. Institutos de investigação, universidades, tertúlias com os graúdos, que hoje em dia são muito graúdos mesmo, onde é que eu tinha a minha cabeça em sair de Portugal definitivamente, mas principalmente em sair da Europa, onde fui recebido num país que tem 60 mil anos de doença mental, 200 anos de genética criminal. É um país rico, ganha-se uns trocos, mas as pessoas são um produto disso. Seja os que chegaram há pouco tempo, seja os que nasceram aqui, bem, então esse pessoal, Nossa Senhora de Fátima. E se há misturas em termos de culturas nas próprias famílias, bom, então aí, Jesus, aí é que temos a cultura da vítima, a cultura do colonizado, a cultura da gorda lésbica, a cultura do poder alcoólico, a cultura do doente mental e a cultura tudo junto, esta gente toda, é uma cultura assassina. E isto é que é o problema do Ocidente. O Ocidente tem uma grande ingenuidade que, ao sair da Europa, vai continuar na civilização. Não, a Europa é o único continente civilizado, nem os americanos têm a nossa estrutura civilizacional e muito menos fora do famoso Ocidente. Mas como nós somos anjinhos, somos tolerantes com os intolerantes, eu próprio defendo isso, contra mim falo, a doença mental e o crime toma conta de um lado, dos países ditos progressistas, que não são mais do que doentes mentais puros, e do outro lado, a extrema-direita religiosa reaviva os fantasmas do nacionalsocialismo e do fascismo. Não sei se estão a ver. Foi isso que levou a duas guerras mundiais na Europa, duas guerras mundiais que começaram na Europa, e obviamente que haverá uma terceira guerra, não sei, não creio. Mas já que há uma guerra civilizacional, e há uma guerra militar no meu dicionário. Quem se mete comigo é outra conversa. Dir-me-ão, acaba a Jordan Peterson e a Charlie Kirk. Não, acaba a Charlie Kirk. O Jordan Peterson é muito mais político que eu. O Jordan Peterson é um homem do intelecto puro. Eu não sou. Eu sou um homem do intelecto puro da cabeça do pescoço para cima, do pescoço para baixo, sou soldado. Entendem? Mas pronto. São tudo fabricações e afabulações à vontade. Sim, senhor. Vamos ver. Não é o dolo e a negligência, estou a citar o professor Figueiredo Dias, não é o dolo e a negligência que sofre uma dupla valorização do sistema, uma em certo tipo de ilícito e outra em certo tipo de culpa. É sim a dupla valoração do ilícito e da culpa que intervém na complexa moderação do dolo e da negligência. Estou-vos a dizer isto já porque vou-vos preparar para 26 de setembro, que os senhores vão ficar surpreendidos com novidades boas. Novidades boas em estratégia militar pura. Que agora tudo o que eu faço é estratégia militar. Tudo. Figueiredo Dias sobre o Estado não é xadrez. Não é xadrez. É roleta russa. Não é xadrez. Isto aqui não há xadrez nenhum. Xadrez joga-se com soldados. Com assassinos joga-se roleta russa. Ok? Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime. Primeira parte. E não estou a falar de assassinos de caráter. Assassinos puros. Porque os assassinos de caráter que determinam assassinatos existenciais a 100% são assassinos puros. Deixam-vos sem água no meio do deserto. Não vos deram um tiro no meio do deserto, mas deixam-vos sem água no meio do deserto. Como tal, são assassinos puros. São exatamente como o outro. O psicopata, por acaso, aí é mais sofisticado. O psicopata é mais sofisticado, por mais aquilo que pareça. O psicopata não faz a outra pessoa ficar no deserto sem água. O psicopata dá-lhe um tiro. Estão a ver? Estão a ver a diferença entre o psicótico e o psicopata que eu estou farto de insistir? É que o psicopata é menos perverso. O psicótico é esta inveja mórbida destes assassinos completamente loucos, querem que os seus estejam no deserto a definhar devagarinho, sem água ali, a rastejarem no sangue, como quando eu fui esfaqueado, que até levou às lágrimas o coitado do professor Pedro Luz quando contei a história, não é? Eu fiquei sensibilizado com o coitado do professor. Soutor, não se preocupe, isto é massa bruta. É massa bruta, não se preocupe. O homem ficou com os olhos molhados e bateu mesmo uma lágrima quando eu lhe contei a história quando fui esfaqueado, porque eu tive que me arrastar no próprio sangue, como sabem, depois daquela batatata toda.
Mas sobrevivi, quer dizer, se eu sobrevivi a bandidos profissionais que me esfaqueiam nas costas, nas costas justamente, nas costas, no estômago, isto, aquilo e aquilo outro, fará com uns gostos de sugos, não é? Fará, não é? Mas aí é que está, é o mundo de hoje, não é? Estes assassinos que eu estou sempre virado, sempre, sempre. Mas pronto, como hoje em dia o plano de atividades é um plano de atividades muito bom, enfim, ando sempre muito bem disposto, não é? Mas como diz o Peterson, o ver-se o psicopata nos olhos, aquela maldade pura, que é uma loucura assassina pura, eu nunca tinha visto nem nos psicopatas com quem trabalhei toda a vida, porque nunca me tentaram fazer mal. Nunca me tentaram, quer dizer, houve um que me ameaçou, isto, aquilo, aquilo outro. Ou seja, e não é por acaso que o plano de atividades que eu vos vou dizer no dia 26 de setembro é o que é, porque realmente culturas e sociedades que produzem este tipo de pessoas, pois, os coquetéis Molotov é um beijinho de amor, porque este pessoal, esse pessoal aí, Jesus, opa, esta gente normalmente acaba, Jesus, como é evidente, né? Esta gente acaba muito mal. Esta gente e todos que os rodeiam, como é evidente. Porque, obviamente, depois vai tudo a hate, não é? Para concluir, Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, primeira parte sobre os fundamentos da doutrina e construção do tipo de ilícito, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal. E pronto, ficamos por aqui, que isto já está a piscar. E eu tinha ainda ia para o professor Figueiredo Dias, mas já está a piscar. Um abraço, muito obrigado.